Olá, bom dia, seja bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que todos os domingos de manhã lhe fala do que de melhor existe e se faz na região. Hoje vamos ficar a conhecer a Associação Desportiva e Cultural de Frazão, no concelho de Passos de Ferreira. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast, no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, a Associação Desportiva e Cultural de Frazão, em Passos de Ferreira. Com o apoio, a União de Freguesias de Frazão e Arraigada apoia o desporto e a cultura. Carroçarias Oliveira, fábrica de carroçarias para veículos de carga. Estamos em Passos de Ferreira. A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Irenor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega Sousa. Foi há 40 anos que nasceu a Associação de Frazão, uma coletividade com altos e baixos, como é normal, mas que continua próxima das pessoas. António Brandão. A 27 de abril de 1982, um grupo de amigos com vontade de ajudar a comunidade viu a sua ideia oficializada com a criação da Associação Desportiva e Cultural de Frazão, uma instituição que inicialmente foi idealizada para ser uma associação de pais, acabou por se tornar um espaço recreativo com um grande foco para a vertente desportiva. Os jovens da freguesia começaram a ser incentivados a juntarem-se à Associação Desportiva e Cultural de Frazão e a participarem nos vários torneios que se realizavam na zona. Constatando um claro potencial nos atletas da terra, a Associação Desportiva e Cultural de Frazão avançou com a constituição de uma equipa de futebol. Sem campo para jogarem, os atletas seguiam com a casa às costas, treinando em campos alugados a outras equipas ou simpatizantes. Os cerca de 20 atletas encararam este novo projeto com força e dedicação, permitindo um importante progresso da associação. Para além de futebol, a Associação Desportiva e Cultural de Frazão também contou com equipas de voleibol, futsal, pesca e futebol feminino, que após alguns anos acabaram por desaparecer. Com o apoio da Câmara Municipal e Junta de Freguesia, conseguiram o seu primeiro campo pelado. Este novo espaço foi um grande incentivo para a Associação Desportiva e Cultural de Frazão avançar com a formação no clube, criando as camadas mais jovens para além da equipa sénior. Aos poucos, a Associação Desportiva e Cultural de Frazão foi dando os seus primeiros passos em direção a patamares mais elevados. Em 1998, terminaram a construção da primeira sede própria do clube, um espaço essencial para motivar o convívio dos elementos. Ao longo dos anos, a Associação Desportiva e Cultural de Frazão foi vivendo pequenas vitórias que tornaram o clube naquilo que é hoje. Começaram por ganhar o torneio camarário, organizado no concelho, e foram campeões distritais da Associação do Porto. Continuaram sempre a progredir e mais tarde chegaram ao topo da Liga dos Amadores, integrando a Divisão de Honra e tornaram-se campeões do Campeonato Distrital Amador. Na época de 2012-2013, a Associação Desportiva e Cultural de Frazão chegou à primeira Divisão Distrital, um momento marcante para muitos dos atuais membros do clube. Mais recentemente, a 4 de agosto de 2022, a inauguração do campo sintético da Associação Desportiva e Cultural de Frazão foi um marco histórico na associação, representado o esforço e dedicação de todas as direções que já passaram pela mesma. Atualmente, a associação tem cerca de 130 atletas de formação e 21 séniores, apresentando-se como um clube completo e com um grande foco na boa preparação dos jogadores. O clube conta ainda com todas as camadas de formação, treinadores jovens e dinâmicos, atletas em busca de crescimento desportivo e pessoal e uma direção dedicada e apaixonada pelo clube. São 41 anos de evolução, amizade e muito trabalho. A Associação Desportiva e Cultural de Frazão reconhece que ainda há metas a atingir. No entanto, orgulham-se do caminho percorrido até hoje e de tudo o que conseguiram alcançar. Conhecida que está a história e a evolução desta Associação Desportiva e Cultural,
que fez recentemente 41 anos, vamos conversar agora com os nossos convidados. São dois e são Vítor Martins, o vice-presidente, e Joaquim Brandão, o coordenador da formação e treinador no Frazão. Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Vamos começar a nossa conversa precisamente com Vítor Martins, ele que tem 51 anos, é empresário e está no seu segundo mandato como vice-presidente da Associação Desportiva e Cultural de Frazão. Apesar de ocupar este cargo há cerca de 4 anos, a história de Vítor nesta coletividade já leva muito tempo. Há cerca de 2 décadas, juntou-se ao Frazão como jogador, passou a treinador e pertenceu à direção durante 18 anos. Durante o mandato do ex-presidente, Samuel Oliveira, Vítor assumiu pela primeira vez o papel de vice-presidente, função que cumpriu durante 12 anos. Apresenta-se como um amante de futebol, o Vítor, e dedicado ao Frazão. Juntamente com o atual presidente, Paulo Macedo, os dirigentes unem esforços para garantir a solidez do clube, transmitindo não só boas práticas desportivas, como, acima de tudo, valores para o crescimento dos atletas. Sr. Vítor, é quase uma vida no Frazão. São mais de 20 anos. É verdade. E foram bem passados. A gente começou lá, na altura devia estar no meu primeiro ano de sénior. Depois as raízes começaram a fazer parte daquilo que mais gostamos, que é no fundo jogar a bola, depois da amizade, depois vem o próprio amor pelo clube e passaram-se os anos que você acabou de dizer. Portanto, foi jogador, foi treinador, diretor, só falta ser presidente. Não calhou, por exemplo, estes mandatos que estou com o Macedo, por acaso, na altura que tomamos conta os dois, estávamos numa palestra, foi para uma palestra de futebol, e então decidimos ajudar o nosso colega Carlos, que na altura era o presidente, que já estava lá há muito tempo, e ele dizia que estava mesmo esgotado, precisava de sair, e então dissemos, pronto, vamos assumir, pronto, assumimos. Quem é o presidente? É indiferente. Pode ser tu, posso ser eu, é indiferente. Para mim é indiferente, ele também para ele era. Teve que haver o nome, por acaso foi o dele, como podia ter sido o meu. Por isso, calhou. Não é o ser presidente ali move mais é ajudar, tanto posso ser presidente, como vice, como diretor. Eu vejo aquilo mesmo com amor ao clube. Aquela paixão que a gente tem do clube, e depois o que mais faz mover é chegar lá a ver aqueles miudinhos de 5, 4, 6, 7, por aí fora, a jogar a bola. Isso é que me faz dedicar bastante ao Frazão. E como é que foi ver a evolução do clube? Ao fim e ao cabo, 20 anos, muitas coisas aconteceram. Mesmo muito grande. Para quem chegar lá, nos tempos atuais, pronto, é um clube, vamos falar assim, mas quem o viu crescer realmente foi uma mudança radical, porque na altura, lembra-me, que nós ainda, para nós treinar, tínhamos que ir pedir um campo emprestado, que nem campo tínhamos que ir nos carros de uns e de outros, à noite, tempos completamente diferentes. Depois acabamos por conseguir ali o campo, acabamos por conseguir fazer uma sede, acabamos por agora neste momento ter um sintético. Quer dizer, foi uma evolução muito grande, mesmo grande. Algo que marca e que vai deixar marcas, e eu marco também na vossa instituição, foi a pandemia, ainda muito recente. Como é que vocês lidaram com esta situação? Nós, por acaso, a pandemia trouxe-nos coisas que eu acho que até foram saudáveis, porque nós estávamos num projeto na altura para tentar termos um sintético e essas coisas todas, e na altura não estava, não tinha sido anunciado que iriam-se fazer, e sem mais nem menos a Câmara Municipal anuncia que nos vai fazer o sintético, isto numa quinta, quarta-feira, que na sexta-feira estariam aí as máquinas. E nós até ficámos surpreendidos, acabou a notícia, mas com um problema às costas que não sabíamos que havíamos de fazer aos atletas, porque não são tão poucos quanto isso. Mas, não vamos dizer que não, vamos deixar e depois vamos ver o que é que vamos fazer. Então a pandemia apareceu nessa altura, praticamente passado um pouco, e então facilitou um pouco a nossa estrutura para gerirmos aquilo. E
e ajudou-nos nesse aspecto, porque senão ia ser um bocado complicado, porque as obras parece que não, mas ainda demoraram quase uma época inteira, e aí tivemos a sorte também de termos, neste caso, clubes que nos abriram logo a porta, que foi o Aliados, que disse logo que sim, que seríamos as instalações, e isso foi bom. A parte da pandemia em si, para os atletas, claro que não foi o ideal, porque não podiam praticar os jogos que nós queríamos, as brincadeiras deles, né? E nós, para podermos trabalhar, também não nos ajudava muito, porque não podíamos fazer um convívio, não podíamos, tivemos que nos privar de falarmos uns com os outros, e isso não nos deixou fazer. Claro, foi um aninho, vamos falar assim, ano e meio para esquecer um pouco. Mas de resto, teve as partes más, mas também teve uma parte boa, pelo menos. Para gerir. Depois, com o regresso, com o normalizar da vida, como é que foi o regresso na vossa coletividade? O regresso está a ser muito bom, porque para isso está aqui o nosso coordenador, que é o Barriga, que tem feito um trabalho excepcional, porque tanto eu como o meu colega Macedo e se calhar os outros diretores, não é? Estamos bastante ocupados. Aqui o Barrigato foi, no fundo, as nossas duas mãos, que tomou conta do cargo, neste caso de coordenador, e tem feito mesmo aquele trabalho que faz mesmo falta a um clube, enquanto, neste caso, que os presidentes estão, ou presidente, eu que disse presidente, se calhar não devia ter dito. Sim, mas a direção. Mas nós, no fundo, somos mesmo tratados assim, os dois. E então, quando nós não estamos presentes, ele tem sido excepcional, tem feito um trabalho incrível, porque se nós lhe perguntar dos atletas que lá tem, ele é capaz de saber os nomes de todos os atletas, quer dizer, não falta nada. E são mais que meia dúzia. Ainda são bastantes. Pronto, nesse aspecto está a correr muito bem mesmo. Muito bem. Nós vamos fazer aqui uma pausa para ouvir alguém que está ligado, ou que esteve ligado a esta coletividade, e foi o responsável, ou um deles, pela criação da primeira equipa de futebol desta associação. Estou a falar de Lauro Caçanga, de 64 anos, ele que integrou o Frazão por convite e foi no clube da sua terra que teve a sua primeira experiência como treinador após vários anos como jogador profissional em diferentes equipas. Durante 4 anos foi treinador, jogador e diretor. Devido à falta de um campo próprio, na época, o técnico afirma que os treinos não eram fáceis. No entanto, a grande dedicação e paixão dos cerca de 20 atletas que compunham a equipa sénior do Frazão permitiram que a falta de condições não prejudicasse os bons resultados. Ele recorda que ganharam a final do torneio camarário, uma competição interfreguesias, e que foram ainda campeões distritais da Associação do Porto. A união da equipa e o apoio da comunidade foram os principais fatores que contribuíram para o sucesso do Frazão. Agora, Lauro admira o esforço das direções, que vão passando pelo clube, e ressalta o trabalho que tem sido desenvolvido ao nível da formação dos jovens atletas. Foi realmente das pessoas que começaram com esta ideia, juntamente com o nosso presidente, e fizemos com que realmente as coisas acontecessem, e no final acho que foi muito positivo, e tanto que foi positivo que depois criou-se várias estruturas que eram necessárias, e elas ainda funcionam até hoje. Tínhamos que andar com a casa às costas, mas fazíamos-o de uma forma agradável, com vontade, com motivação, e daí andarmos estes 3 ou 4 anos sempre com a casa às costas, mas sempre com vontade de fazer mais e melhor. Começando-se a ganhar, as coisas são sempre muito mais fáceis, e nós conseguíamos, através do grupo que tínhamos, conseguimos ganhar, ganhar alguns troféus, e daí essa motivação toda, porque toda a gente estava imbuída do mesmo espírito. Na altura as pessoas apoiavam bastante, e para onde a gente fosse, onde nos deslocássemos, eles iam também. E as condições que têm agora, que criaram, fruto de muito trabalho, não é? Que eles, e das pessoas, e da carolice de toda a gente, conseguiram criar as condições que têm neste momento, que, na minha opinião, para um clube como o Frazão, acho que é muito bom. Aos poucos, e fruto do trabalho das diferentes pessoas e direções que passaram pelo Frazão, o clube foi construindo
e fortalecendo as suas bases. Samuel Oliveira, de 59 anos, faz parte dos órgãos sociais da coletividade desde 1996. Foi convidado a juntar-se ao clube como vice-presidente, vindo a tornar-se presidente em 99 e depois assumiu o cargo de presidente da Assembleia Geral, posição que ainda hoje mantém. Como vice-presidente, teve a oportunidade de estar envolvido na criação da sede, um feito para o clube. Sempre trabalhou para o desenvolvimento das camadas de formação e para o bom desempenho dos séniores. Esse foco manteve-se durante os seus 3 mandatos como presidente. Acrescenta que o objetivo de chegar ao topo da Liga dos Amadores com a equipa foi algo que sempre seguiu. A meta cumpriu-se quando o clube ficou em segundo lugar na competição, subindo para a divisão de honra. Para Samuel, a formação dada pelo Frazão continua a ser o ponto principal do clube e reconhece uma grande evolução ao longo dos tempos, especialmente através do novo campo sintético. Sendo o clube da sua terra, pretende continuar a apoiar o Frazão e espera ver gente jovem e dinâmica a elevar cada vez mais este projeto. Já gostava de futebol, gosto de futebol e foi essencialmente por ser de Frazão e gostar do clube de Frazão que aceitei o convite. Um dos nossos objetivos foi, principal, acabar, resolver os problemas financeiros do clube, acabar com a construção da sede e depois, a nível de futebol, isso foi a continuidade no futebol amador e no futuro ter camadas jovens que naquela altura não tínhamos. E foi conseguido. Portanto, com a ajuda de toda a direção que entrou, de toda a comunidade, é certo, porque sem essa ajuda não teríamos conseguido acabar a sede, mas com todo o trabalho de toda a direção que foi feito nessa altura. Sempre tive gente à minha volta, sempre trabalhadora, e gostavam de dar o corpo ao manifesto, sempre a trabalhar em prol do clube. E sempre unidos. 5 anos na presidência, muito ligado ao futebol sénior. Começámos na segunda divisão, quando entramos, depois fomos campeões, passamos para a primeira, depois já comigo a presidente passamos para a divisão de honra e fomos mantendo a equipe e sempre, digamos, a ter sempre melhores resultados. Nessa mesma divisão chegámos a ficar em segundo classificado, onde tinha grandes equipas, muito boas equipas de futebol, essencialmente pelo convívio que dava à terra e ver o campo de Frazão sempre cheio. Nessa altura foi muito agradável. O Frazão tem evoluído, principalmente no número de jovens que temos a praticar desporto no nosso clube, e isso é essencialmente o meu motivo de orgulho, ver esse crescimento que nós fomos tendo ao longo do tempo. Regressamos agora ao estúdio para falarmos com o nosso segundo convidado, Joaquim Brandão, mais conhecido como Barriga, uma alcunha de família. Ele, que tem 33 anos, é natural de Frazão e há 5 que está no clube. Esteve como jogador noutros clubes, mas foi convidado para entrar nesta coletividade como treinador, sem conhecer o funcionamento desta coletividade. Esteve 2 anos como treinador dos juvenis e agora é o responsável pelos júniores. Barriga, assim que é mais conhecido, é também o coordenador da formação do Frazão há 2 anos, uma tarefa que considera estar a ser um grande desafio. Está encarregue de acompanhar os atletas de formação, planear jogos, assistir aos jogos, é responsável pela parte médica, inscrições e até mesmo palestras dadas aos jogadores. Para ele, o principal é criar um espaço seguro e de aprendizagem para os atletas. Barriga diz que sempre mostrou vontade de trazer uma nova mentalidade e dinâmica ao clube da sua terra, com treinos mais modernizados e acompanhamento. Descreve de forma positiva a articulação com a direção e destaca a importância da amizade e da união para dar continuidade ao trabalho que tem sido feito no Frazão ao longo dos últimos anos. Barriga, antes de mais, posso tratá-lo assim. Claro que sim. É assim que é mais conhecido. Exato. É uma alcunha de família, porque quem está do outro lado não consegue ver, mas eu digo já que o Barriga é um jovem muito elegante, portanto não tem barriga. É barriga mesmo só de nome. Antes de mais, como é que tem sido esta experiência no Frazão? De treinador, obviamente, e de coordenador da formação. Tem sido uma experiência positiva. Sobretudo nesse cargo como coordenador, é um cargo que eu tinha algumas noções daquilo que era necessário, mas sinceramente não tinha noção que ocuparia muito tempo mesmo para poder ter tudo
organizado semanalmente, por assim dizer. Mas tem sido um desafio interessante, desafiante, porque havendo falta, sobretudo de tempo, para as situações que ocorrem diariamente, complica-me um bocado esse fator quando não tenho tempo, porque quando tenho tempo dá para organizar tudo e mais alguma coisa. Mas penso que o trabalho está a ser feito de uma forma positiva e vamos andando um dia de cada vez. Surge um problema, tenta-se corrigir, tenta-se melhorá-lo e a partir daí é trabalhar sempre em cima do mesmo, de forma a poder dar essa continuidade que é pretendida. Portanto, nós estamos a falar da formação, que são mais de 130 miúdos, de várias idades, há dos mais pequeninos aos mais crescidos. Como é que é gerir tudo isto? A gestão é feita graças ao nosso treinador e aos nossos diretores. Felizmente temos pelo menos dois diretores por escalão, temos 2 treinadores também por escalão, inclusive temos 2 treinadores guarda-redes que trabalham, um trabalha com as idades mais novas, ou seja, no escalão de traquinhos, benjamins, infantis e iniciados, e temos outra pessoa que trabalha com juvenis e júniores. E a articulação é feita dessa forma. Eles ficam encarregues, cada treinador, cada diretor fica encarregue do seu escalão. Os problemas que possam surgir inicialmente são resolvidos diretamente por eles. Caso não o consigam, então fazem passar a mensagem e aí tento ver o que é que se pode fazer. Mas felizmente, e está porque somos uma verdadeira família, somos compreensivos quando aparecem os problemas, tenta-se arranjar soluções e a articulação nesse sentido com eles tem sido fantástica. Como disse, eu sou coordenador desde o ano passado e desde aí que tem sido assim. Quando um não pode, auxilia-se noutro e o que é certo é que nunca volta um treinador a um treino ou uma equipa deixou de treinar porque o treinador não podia, ou não se deixou um diretor de ir a um jogo porque não podia, arranjou-se sempre solução, porque aí está, há comunicação entre nós e isso é um fator extremamente importante para o crescimento. Sei que também acaba por ajudar como massagista. Sim. Sempre que é possível, sempre que é preciso. Sim, porque aí está, se calhar é o departamento onde nós estamos com mais dificuldades. No início a direção fez esse esforço, procurou arranjar pessoal que pudesse trabalhar nessa área. Das 3 pessoas que demonstraram disponíveis, só uma é que acabou por aceitar e continua connosco até o momento. E aí está, como este ano também saiu uma regra nova da parte da associação, que era pelo menos jogos em casa garantir um massagista, um técnico de suporte básico de vida presente nos jogos. Aí obriga-me também nesse sentido a trabalhar. Primeiro já tenho alguma formação nessa área, depois a seguir também tenho experiência pelos anos que tenho como futebol, por isso foi dar o seguimento num setor, num departamento onde havia falta. E vamos fazendo assim. Aí está, ocupa-me mais um bocadinho de tempo, não é quer antes dos meus treinos, quer depois dos meus treinos, mas uma coisa é certa, nós não vamos deixar os atletas sem o cuidado necessário, sem o tratamento necessário, porque está, podem ter algo ou desenvolver algo que possa vir a prejudicar aquilo que vai ser o seu crescimento físico e de saúde, e nesse sentido é mais um esforço que tem que se fazer. Este ano está assim, para o ano veremos se fica mais calmo para o meu lado. Ora, podemos dizer que uma das regras que decidiu implementar enquanto coordenador foi fazer treinos mais modernizados e uma maior proximidade com os pais. Sim, porque quando fui convidado para treinar, inicialmente foi aquilo que me tinha sido pedido para o antigo coordenador. Porque aí está, foi nessa época, nesse ano, que o clube conseguiu adquirir atletas para todos os escalões e o que é certo é que assim, havia necessidade mesmo de procurar melhorar o clube nesse sentido, ou seja, era deixar aquilo que se fazia antigamente, que eram miúdos, 2 equipas e jogo o treino todo, e trazer outras condições que tanto ele como eu já tínhamos trabalhado nos outros clubes, que era um fator necessário para ali. E foi nesse sentido que fui trabalhando e depois, com os anos seguintes também, fomos procurando
pedir e arranjar pessoal, treinador nesse sentido, que tenha uma mentalidade já diferente, uma mentalidade muito virada para o atleta, preocupação com eles, vê-los crescer, porque aquilo que depois nos dá o orgulho é vê-los crescer, ver o que eles eram no início e o que eles eram no fim. E depois, como é lógico, isto tem que passar para os pais, porque se os pais virem que o miúdo só quer ir para o campo, só quer ir treinar, só quer ir jogar, significa que não estamos a fazer um bom trabalho. E essa relação também é muito importante, porque se os pais não os levarem, nós não temos atletas. Por isso tem que ser um equilíbrio nesse sentido. Ou seja, eles verem que estando ali estão bem, estão a aprender, estão a evoluir, estão a crescer. E o que é certo é que esse trabalho está a ser feito e está a ser desenvolvido, porque este ano, sobretudo este ano, estamos a ser abordados já por outros clubes com interesse em observar os nossos atletas. Significa que, além do próprio miúdo, se calhar já ter que olhar para ele próprio, o nosso trabalho também está a ser bem feito, está a ser desenvolvido nesse sentido. E é aquilo que nos motiva e nos dá orgulho ver que o nosso trabalho está a ser desenvolvido com alguma qualidade, que depois a qualidade é relativa e depois aos olhos de cada um é que saberá. E os pais são presentes, já vi, e costumam ser aqueles treinadores de bancada? Sim, isso haverá sempre. Acontece. Isso acontece sempre e haverá sempre. Muito que uma pessoa tente limitar, não chega a um ponto que não consegue. Agora, aí está, nós temos também, eu também parto muito por aí. As pessoas estão de fora, acompanham, auxiliam, se tiver que falar, falam. Agora vai depender do atleta se o ouve ou não. E o nosso trabalho é dar esse feedback ao atleta e dizer que atenção àquilo que tu ouves, atenção àquilo, porque é normal, eles vão ouvir os pais, né? São pais, são pessoas que estão diariamente com eles, nós estamos semanalmente, nós estamos 2, 3, 4 vezes com eles, a mensagem não passa tão bem como se for um pai, se for uma mãe. Só que aí está, se virmos que não há qualquer tipo de conflito naquilo que é o nosso interesse, nós não tenho essa preocupação e infelizmente ainda não tive esse problema com qualquer pai, porque também quando tiver, como é lógico, tenho que o abordar nesse sentido para lhe pedir mais alguma contenção. Mas parte muito por nós, pedir ao atleta para que se foquem naquilo que se passa dentro do recinto de jogo, aquilo que eu lhe digo muitas vezes. O que importa é o que se passa lá dentro, o que importa é aquilo que nós dizemos, porque se o pai disser uma coisa e depois ele fizer outra, vai contrário àquilo que uma pessoa quer, e ele vai ser prejudicado. E sair prejudicado, eles depois já sabem qual é que vai ser o castigo que eles que vão sofrer nesse sentido. Sr. Vítor, costuma acompanhar os jogos da formação? É muito difícil. É difícil. São muitos. Não, porque eu, além de, neste caso, ser diretor de Frazão, não é? Também sou treinador de futebol do Paço, neste caso do Paço de Ferreira. E geralmente eu tenho 4 treinos por semana e um jogo ao domingo. Mas fica sempre, muito limitado. Sim, mas geralmente sempre que posso, principalmente faço para ir ver. E por acaso, por exemplo, o trabalho que eu mais gosto de ver são chamo eu os pequeninos, que é aquelas idades mesmo que estão a dar os primeiros pontapés da bola, porque dá-me gozo mesmo ver os atletas, porque aquilo é tão infantil, é tão... Eu consigo estar a ver aquele jogo e estar-me a rir. Faz-me rir ver aquilo, por isso eu só não acompanho mesmo, porque não posso, porque se pudesse lá estava, não é? É por isso é que eu digo, não é fácil nós, quando vemos nossos colegas a poder lá estar e nós não poder lá estar, e quer dizer, nós às vezes só fazemos 2 horas lá no clube e os outros fazem 10, é isso que me deixa com pena, mas é tal questão, a gente quando se dedica a alguma coisa é para tentar ajudar, ou muito ou pouco, é aquilo que consegue, já é bom, é o que eu digo a muita gente, opá, se todos nós dedicar um bocadinho, não custa muito. Claro. Agora, se a maioria não tentar ajudar, custaria mais. Agora, que gostava de ver, gosto, claro que gosto. A evolução deles, claro. Geralmente, quando eu vou ver um jogo, estou com alguém, eu gosto de ver à parte, gosto pouco de comunicar. E o que eu digo sempre, opa, deixa os miúdos jogar. Não te chateies, deixa-os jogar. Porque o que eles querem, a paixão deles é estar ali a jogarem. Isso é o melhor que podemos dar aos atletas. Ali, portanto, no Frazão podemos dizer que mais do que formar atletas, mais do que formar Cristianos Ronaldos futuros, formam pessoas? Ou pelo menos esse é o objetivo? O que eu costumo dizer, geralmente, eu prefiro não falar em formar atletas, mas tentar formar homens.
porque o que nós, no fundo, o que me faz também, neste caso, criar o futebol, é por várias razões. Primeiro, uma razão é os miúdos terem um espaço onde podem jogar, porque se nós começarmos estes clubes amadores, vamos falar de ditos pequenos, se deixarem de funcionar, temos muitos atletas que não podem jogar futebol. E eu vejo o futebol como para toda a gente, não vejo o futebol só para determinadas pessoas, vejo para toda a gente. E o que eu peço, neste caso, aos treinadores e ao coordenador, é que qualquer atleta queira jogar, deixá-lo jogar. Independente de ser bom, ser fraco, ou ser mau, ou como quiserem chamar, acho que toda a gente merece jogar. E os clubes dito pequenos, como o Frazão, têm que ser vistos desta maneira, que estão lá para dar oportunidade a quem não consegue ter em determinadas patamares. E é isso que nós, que no fundo faz trabalhar no Frazão, é mesmo isso, é dar oportunidade a que toda a gente se divirta a fazer o que gosta, que é jogar futebol. Agora, se vai ser jogador de futebol, se não vai, isso não me diz nada, porque acho que não é por aí. É dar-lhe mesmo condições, é aquilo que nós, quando temos em casa um filho, gostamos de lhe dar as condições deles. E eu vejo isso nos miúdos que gostam de praticar futebol. Como é uma modalidade que eu gosto, eu tento ajudar nesse aspecto, é dedicar-me um bocado nesse aspecto para eles. Depois vocês têm a formação, obviamente, mas também têm a menina dos vossos olhos, que é a equipa sénior, que também acaba por ir buscar alguns jogadores depois à formação. Sim, isso, pronto, isso passa para dar a continuidade, mas não é a menina dos nossos olhos. Também. Porque, por exemplo, se calhar os nossos séniores até se calhar nos criticam um pouco, vamos falar assim, porque nós não olhamos tanto para eles como olhamos para os mais novos. Mas não é bem assim, nós olhamos tanto para uma equipa como para outra, só que temos que ver, temos que tentar criar condições tanto nos pequeninos como no sénior. Aqui não há sénior nem há pequeninos, somos todos iguais. E se nós formos a dar condições, se calhar preferia dar mais pressa aos pequeninos, que estão a dar os primeiros pontapés na bola, do que aos séniores. Agora, nós tentamos ajustar as coisas. Séniores têm a sua parte e por aí fora terá a sua parte. Agora, por exemplo, nós desde que estamos a trabalhar com o coordenador, a primeira coisa que eu mais me preocupo neste caso, e vou estar aqui pode falar a verdade, não quero que falte material nenhum para eles praticar, seja o que for. É uma coisa que ele sempre diz que precisa de alguma coisa, apesar do clube não ter grande verbas, sempre que ele acho que me pediu, nunca deixei faltar nada por causa disso. Porque acho que todos merecem ter tudo e mais alguma coisa para brincarem, falando assim, do que eles gostam de fazer. Já aqui percebemos que os pais costumam acompanhar os mais pequeninos. No que a equipa sénior diz respeito, a claque também é significativa? Sim, nós há uns anos atrás, nós tínhamos uma claque, vamos falar, queremos falar adeptos, claque, adeptos, com um número bastante elevado, era muito. Só que não sei o que é que se passou, o Frazão parece que nesse aspecto começou os pais, neste caso, vamos falar assim, os sócios, começaram a desaparecer, não sei porquê, a mentalidade talvez, não sei. Neste momento não temos assim um grupo unido lá a ver futebol. Para os séniores não temos. Estamos a tentar falar, a divulgar, a tentar chamar, a ver se as pessoas começam novamente a voltar, porque era importante. Por exemplo, nós quando temos as camadas jovens é uma coisa que talvez consiga mudar um bocado a mentalidade, consiga-os puxar mais um bocadinho, mas nós falando, como acabou de perguntar, claro que por acaso diminuiu bastante, coisa que me deixa um bocado preocupado. A seu tempo pode ser que retomem. Vamos fazer aqui uma curta pausa na nossa conversa em estúdio para ouvir mais alguns testemunhos de pessoas que estão ligadas à coletividade. Vamos ouvir agora Martinho Pereira. Ele tem 75 anos. Entrou no Frazão em 2000 como treinador da equipa sénior. Ele descreve o futebol marcado pela grande competitividade e paixão dos jogadores. Esteve durante 5 anos no clube, mas teve de deixar o país para trabalhar no estrangeiro. Em 2008 foi convidado a voltar como treinador e diretor. Até a época 2018-2019 foi responsável pelos escalões dos júniores e dos infantis. Aponta o regresso à coletividade como um momento importante devido à valorização do seu trabalho. Sempre incentivou os jogadores a darem o seu melhor
e salienta o respeito e a consideração que os atletas tinham pelo seu trabalho. Reconhece também a evolução do Frazão e o trabalho das várias direções que por lá foram passando. Apesar de não acompanhar o Frazão desde sempre, Martinho considera o clube a sua segunda família, um sítio onde conseguiu fazer muitas e novas amizades. Já não é diretor nem treinador, no entanto, diz que está disponível para apoiar a coletividade sempre que necessário e deseja ao Frazão que continue a crescer e a atingir os seus objetivos. Fez tudo. Treinei todos os escalões, inclusivamente cheguei a ser treinador e diretor. Agora, por onde eu passei, sempre fui acarinhado, gostei, respeitaram-me e as pessoas acarinharam-me e eu gosto de Frazão também, sou prazoeiro. O Frazão foi progredindo sempre. Durou ainda uns anos até conseguir aquilo que conseguiram ano passado, que foi parque desportivo. O objetivo era ter condições para que toda a gente pudesse trabalhar melhor, dar mais conforto aos jovens, que aqui que tem em Frazão. Realmente é uma surpresa muito grande e eu, na qual fico contente, porque já mexo muitos jovens aqui no nosso clube. E eu vejo isto com um agrado, desde que a direção possa suportar as despesas que tem, trabalhar para num futuro estes miúdos serem uns futuros amanhã. Porque, por exemplo, tem muita criança aí, e ainda bem, e depois temos uma coisa, é que chama muitos pais e muita gente em termos familiares ver os seus filhos, os seus primos, os seus irmãos, e isso é muito importante. E isso devíamos nós, prazoenses, ajudar para que isso não vá abaixo, continue e cada vez mais. José Barros, de 67 anos, é um dos rostos mais conhecidos do Frazão. Há cerca de 10 foi convidado a juntar-se ao clube como diretor, posição que mantém até hoje. José está sempre disponível para ajudar o Frazão, considera o mesmo como uma segunda casa. É o responsável pelo bar, por preparar lanches, material e equipamentos dos atletas para os jogos, pela limpeza do espaço do clube e ainda faz uma certa gestão financeira. Afirma ter muito gosto naquilo que faz e diz também que os presidentes têm confiança no seu trabalho. Como diretor, gosta de dar uma palavra de orientação aos jogadores e faz questão de assistir aos treinos de todas as equipas. Para o responsável, o convívio e a união do clube é o mais importante. José afirma que o Frazão cresceu muito nos últimos 10 anos, destaca a implementação do campo sintético, que veio trazer condições totalmente diferentes. Para o futuro, deseja os melhoramentos nos balneários e um aumento na qualidade do clube, principalmente no número de atletas e também no número de apoiantes. Foram as pessoas que me aliciaram, me pediram, e eu, como tinha um bocadinho de tempo disponível, então agarrei a esse projeto e aqui estou. Faço a parte da rouparia, a parte do bar, a parte delegada ao jogo, trato da gestão das carrinhas e tudo que seja preciso, estou sempre disponível. Posso dizer que sou quase como um bombeiro, 24 horas disponível dentro do quartel, para serem tocar e eu arrancar. O maior prazer, a maior alegria que eu tive foi apresentar o Sem-Teto, a nível de tudo. A nível de aparecer mais atletas, a nível da própria higiene, e dá-me prazer e dá-me gosto quando o Sintético, acompanhei o Sintético do início até ao fim, sei os pontos negros e os pontos fracos e os pontos fortes do Sintético. Para mim foi um grande orgulho ter o Sintético e vemos mesmo a nível de... é outro tipo de condições e mesmo nos próprios jogadores nós saímos daqui e eles têm uma certa amizade por nós e dá-me muita alegria andar com eles para trás e para a frente, mas tanto pode ser do pequenino de 5 anos ou outro que saia de 40 e tal anos. Eu não distingo ninguém, trato-os da mesma forma, mas os poucos que somos também andamos aqui de alma e coração e para isto não ir muito para baixo, porque isto é uma grandeza para o clube, uma grandeza para a freguesia e cada ano que se passa temos mais atletas a entrar aqui e isso para nós é um prestígio e um grande orgulho.
Como temos visto, o Frazão é constituído por pessoas com amor à camisola e que, de uma forma ou de outra, acabam sempre por deixar a sua marca. Ora, o trabalho de Carlos Alves pelo Frazão vai ser sempre recordado por esta coletividade. Ele tem 55 anos, é natural da freguesia e dedicou quase 20 ao clube da sua terra. Começou por integrar o Frazão em 2001, juntando-se à direção do ex-presidente Samuel Oliveira. Foi diretor durante 5 anos, até que em 2006 foi eleito presidente. Ocupou o cargo durante 13 anos, tendo sempre como principal objetivo o crescimento do clube. Quando se tornou presidente, o Frazão contava apenas com a equipa sénior e 2 equipas de formação. Carlos juntou esforços de modo a fomentar as restantes camadas de formação e também para criar uma equipa de futebol feminina que existiu durante cerca de 4 anos. Para além destes feitos, o ex-dirigente destaca ainda a aquisição de transportes para as equipas, as subidas de divisão e a conclusão do bar no campo. Fala numa direção unida, onde sempre se sentiu apoiado pelos colegas. Carlos continua a acompanhar o Frazão, assistindo a todos os jogos e frequentando a sede do clube todos os dias. Elogia o atual trabalho da direção e mostra-se disponível em continuar a apoiar o clube do seu coração. Todos os dias eu, depois do trabalho, já digo, à semana era das 8h30 à meia-noite e ao fim de semana era o fim de semana inteiro. Nós costumamos dizer que no Frazão joga quem gosta de jogar. Foi termos conseguido fomentar as camadas jovens no show todo, no show todo é desde os infantis, neste caso, até aos séniores. Nós precisávamos de ter formação para abastecer a nossa equipa sénior. Isso foi sempre um dos objetivos da direção, que primeiro de tudo, em vez de termos jogadores, temos que ter pessoas para a sociedade que saibam dignificar essencialmente o nome deles. E termos conseguido arranjar transportes para eles todos, que na altura, quando eu cheguei à presidência, o Frazão não tinha nenhum transporte próprio, andavam sempre dependentes dos outros. E ter batalhado nestes anos todos para termos um sintético, coisa que eu não consegui, mas felizmente, depois desta batalha toda, ele apareceu. Mas agora eu sei que temos muitos atletas porque temos as mesmas condições que os outros têm. Em termos desportivos, foi nos anos que subimos de divisão. Em termos de infraestruturas essencialmente ditas, foram esses transportes, e termos feito a conclusão do bar do campo, porque na altura também não tínhamos fonte de rendimento no campo e foi mais uma fonte de rendimento que conseguimos. Isso é o mais importante que a gente leva daquilo. São as amizades que se criam lá dentro, as amizades e as boas pessoas que uma pessoa conhece, o convívio. Isso é o mais importante que qualquer pessoa dita normal leva de ser diretor de uma associação, porque ninguém ganha nada com aquilo, pelo contrário, mas o convívio e as amizades pagam isso tudo. E espero que continue a crescer, porque eu saí da direção de Frazão, como lhe disse, não tinha motivação já suficiente para continuar lá, mas continuei sempre a acompanhar o Frazão. E eu acho sinceramente que estão a fazer um bom trabalho, excelente mesmo. E aguardo que continuem, sinceramente, eu espero que continuem. Álvaro Rodrigues, 49 anos, é natural de Frazão e integrou o clube durante cerca de 9, deixando o Frazão há 6. Filho de um dos fundadores, a sua ligação ao Frazão sempre foi especial. Integrou a direção do ex-presidente Carlos Alves, dedicando muito do seu tempo pessoal ao clube, acompanhando diversas equipas de formação e tratando de toda a documentação desta coletividade. Ele descreve uma direção unida e com um grande foco no desenvolvimento das camadas de formação, valores que continuam presentes. Apesar de já não pertencer ao Frazão, gosta de continuar a apoiar os jogos dos séniores, assim como dos benjamins, equipa onde tem o seu filho a jogar. Para o futuro, Álvaro deseja que o clube continue a evoluir e pede mais apoios externos, em especial da comunidade. A ligação com o clube durou 9 anos, em que estive essencialmente com o presidente Carlos Alves, um grande presidente para o Frazão neste momento. As direções das quais fiz parte sempre fizeram o melhor para o clube, sempre em prol do clube, nunca em prol de cada um de nós. Todos os diretores, uns com mais dificuldade, outros com menos, iam ajudando naquilo que era possível.
todos nós trabalhávamos para que o clube crescesse e foi o que aconteceu até sair. Tivemos os marcos de essencialmente as obras envolventes do campo, com muros e em que toda a direção esteve envolvida a pôr a mão na massa, que é mesmo assim. Tivemos a aquisição de viaturas e depois tudo que é a gestão da associação em si, que requer trabalho árduo para a recolha de verbas para podermos fazer as épocas. Para uma associação que não tem dívidas, que nunca ficou endividada, assumir sempre os seus compromissos, tem que fazer a direção de verbas, por mais que nos custe, temos que dar o litro. Durante todas as gerações que estive presente, a formação foi sempre o marco, foi sempre formar, criar mais equipas, com o fundamento de os fazer chegar ao plantel sénior para poder vingar e termos sempre um plantel sénior o melhor possível e que, com um crescimento fundamentado, com um crescimento conciso, de forma a manter, como todas as gerações que passaram pelo clube, que foram idóneas e capazes de coordenar toda esta vida do clube. De volta ao estúdio, pergunto ao Sr. Vítor, já ouvimos algumas pessoas ligadas ao hoje e ao ontem do Frazão. Hoje, como é que vão captando os novos atletas? E estamos a falar da formação, obviamente. É assim, nós hoje, o nosso trabalho de captação, no fundo, eu passo a palavra? No fundo passa aquilo que se calhar o meu colega acabou de falar, que é o tentar fazer o melhor possível o nosso trabalho e se calhar o resultado ser vistos, neste caso por pais ou neste caso por pessoas, vamos falar assim, se calhar passa a palavra e nos trazem para lá, porque nós próprios, que eu tenha conhecimento, não temos feito, tipo, quando eu digo captações, passa a tentar ir buscar este jogador àquele clube, ou tentar ir buscar, neste caso, buscar um jogador ao Aliados, ou buscar um jogador ali, não, acho que não temos feito esse tipo de trabalho. Tem sido mais aquele trabalho dos atletas a aparecer lá. Pronto, e fazemos uma captação no início da época, que isso é normal, a ver se aparece algum talentoso que nos possa mais ajudar. Mas basicamente passa por aí. Os vossos atletas não são só de Frazão? Não. No fundo... É ali da zona envolvente. Só para ter uma pequena ideia, nós no fundo, a Câmara Municipal paga-nos, por exemplo, a inscrição de alguns atletas. Imaginemos que nós neste momento se calhar pagamos mais inscrições que vêm de fora do que a Câmara nos paga a nós. Por isso é uma diferença grande. Uma das formas de, podemos dizer, incentivar os jogadores, principalmente os mais pequenos, é precisamente com o Martinzinho, que é o mascote. Foi uma... Como é que surgiu esta ideia? Eu se calhar não sou a pessoa mais indicada para como é que apareceu a ideia, mas... Terá partido de um treinador. Eu penso que foi de uma parte de um treinador, que é aquilo que o Barriga há bocado disse, que nossos treinadores para nós tem sido uma ligação entre uns e outros que tem sido excepcional, que no fundo, além de ser treinadores, preocupam-se tanto como os diretores. Acho que foi do Alexandre, salvo erro, e do Mota, dois colegas nossos que partiram dessa ideia, inclusivamente foram eles que falaram com o patrocinador, inclusivamente. Depois disseram, e eu por acaso conhecia a pessoa e fui lá, na altura fui com eles. Fiquei surpreendido, foi uma ideia muito genial. E hoje em dia tem feito um sucesso incrível lá junto dos miúdos. Uma das coisas que também podemos dizer que motiva e que valoriza os jogadores são algumas frases inspiradoras que estão espalhadas pelas vossas instalações. Sim. São pequenos gestos. Na altura, acho que posso falar nele, que era o Paulinho, que era o outro coordenador antes do Barriga, que também esteve comigo em Passos no treino, depois ficou lá coordenador. E ele, acho que na altura já estava com essas ideias enfincadas de chamar a atenção, porque também é uma pessoa excepcional para o desporto, uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar comigo, que é o Paulinho, e a ideia começou a partir dele e achamos interessante. Acho que o Barriga muito bem continua a dar a mesma atenção a isso, basicamente partiu dele, e eu achei que foi excepcional o trabalho que tem sido feito.
acaba por ser, aqui passar a palavra ao Barriga, acaba por ser uma motivação adicional para quem lá joga e treina. Sim, porque acaba por ser algo diferente daquilo que eles estão habituados. E nisso há uma pessoa que é excepcional mesmo nessas situações. Isto é o Mr. Alexandre, que ele tem uma preocupação demasiado grande para aquilo que são os seus atletas. Ele neste momento está a treinar 2 escalões, está a treinar os traquinas sub-9 e está a treinar o escalão de juvenis, por vontade dele. E são os 2 escalões exatamente iguais, não há diferenciação de idades. O que ele faz para um faz para outros, e ele nesse sentido tem, volta e meia, tem algo que dê, de forma a dar motivação, algo a ser diferente, para os cativar, para demonstrar que não está ali só para ser um treinador, que também está a ser uma pessoa, que está a ser uma pessoa amiga, está a ser um verdadeiro amigo, e volta e meia faz assim uns inventos, mas tem assim umas atitudes e umas ideias assim fora do normal. E é uma pessoa que também está desde o tempo do Paulinho, ou seja, quando eu também lá cheguei, o Alexandre também já lá estava como na altura treinador adjunto dos iniciados, e aí deu-me a sua sequência, e ele nisso é fenomenal, tem essas ideias. Por exemplo, ainda recentemente, se não foi nesse último jogo que eles tiveram, o último jogo do campeonato, que entretanto já acabou, lembrou-se, queria juntar o plantel todo no início do jogo, fazer um pequeno almoço no campo, ter ali um convívio, pegar neles de manhã, dar uma volta ao parque, criar um momento de descontração antes do último jogo. E o que é certo é que os miúdos aderiram. Gostaram, foram, divertiram, estavam ali tiveram ali 1h, 2 em família. E ele dá muito destaque a essa situação, é muito preocupado. E aí está, aquilo que eu faço, algo diferente que cative, depois os outros olham, começam a achar interessante, e nós vamos aproveitando essas ideias e vamos tentando fazer com que elas cheguem a todos os escalões. E o que é certo é que eu já falei isso algumas vezes, com diretores, com treinadores. Este ano, a nível de convívio, de interação com os pais, está a ser fantástica. No ano passado tivemos algumas chatices, que é normal que aconteça na época, mas este ano está demasiado calmo para aquilo que é normal, que devia ser o normal. Exatamente, o que é muitíssimo, muitíssimo bom. Por isso, tudo que seja atrativo, tudo que seja que possa dar motivação para o atleta, e está aí aquilo que nos vai dizer, eles vão para lá, gostam de lá estar e depois não querem sair. E aquilo que nós temos sentido é que aí está, fala-se hoje o que é que se fez, o que é que não se fez, partilha-se uma foto, partilha-se um vídeo e atrai. E nós, felizmente, estamos este ano foi muitíssimo positivo nesse sentido, porque são iniciativas destas que nos vão ajudando. Aí está, como estava a acabar a falar, a nível de captações, nós fazemos o chamado mês aberto, em que nós estamos aí em agosto, praticamente, que abrimos as portas a qualquer atleta de qualquer idade para aparecer, para treinar, para conviver. E muitas vezes através disso é que conseguimos angariar miúdos. Eles vêm, os pais vêm, porque chegam a casa e eu gostei disso, não sei o quê, querem ficar, e uma pessoa acaba por fazer esse aproveitamento, mas é tudo uma sequência de fatores que nos vão sendo positivos. Nós vamos fazer aqui uma pausa na nossa conversa para um curto intervalo. Voltamos daqui a pouco. Continua desse lado. Até já.